Muito bem-vindo ao canal do Gai, me chamo Thiago Toscano Ferrari e vamos para mais uma resposta ao site do CACP. Essa é a terceira em que nós dedicaremos sobre esse título do vídeo em que o CACP publicou no seu canal do YouTube. João de Deus era espírita? Sim. E nós fazemos a pergunta: será? Bom, como de praxe, seguiremos um roteiro ao qual nós vamos identificar 4 atos que vamos analisar desse conteúdo do CACP, em que é falado pelo pastor Martinez, que é o presidente do CACP e que foi quem divulgou essa matéria de João de Deus em 2018, logo após o escândalo envolvendo esse espiritualista ao qual nós iremos investigar sobre as acusações de que ele era espírita e que praticava toda a sua metodologia mediúnica sob os moldes da codificação e orientação da federação, segundo o pastor Martinez. O primeiro ato será sobre quais os critérios para um centro estar vinculado à FEB. No segundo ato, João de Deus era espírita? O que ele mesmo diz? No terceiro ato, o Livro dos Espíritos inclui João de Deus como espírita? E no quarto ato, o documentário sobre João de Deus e a verdade. Olá pessoal, graça e paz, pastor João Flávio Martinez, para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E graças a Deus, o nosso canal tem crescido exponencialmente devido à qualidade das informações que nós temos prestado aqui à população, aos nossos internautas, à nossa audiência que nos assiste, principalmente pelo canal do cacp.org.br, tá ok? Aquela questão que nós trouxemos à tona aqui sobre o João de Deus, fizemos 2 vídeos. O primeiro vídeo falando que o João de Deus era uma conta dos espíritas. Aí logo em seguida a FEB lançou uma matéria ou uma nota dizendo que o João de Deus não era espírita. Depois nós lançamos um segundo vídeo falando sobre cura divina e curandeirismo, porque que o que o João de Deus praticava era curandeirismo e o que a Bíblia ensina é cura divina e não curandeirismo. Também vamos ter que fazer mais um vídeo sobre essa questão, porque tem muita gente querendo admitir ou defender a ideia que Jesus era curandeiro, defender a ideia que Jesus fazia artes mágicas, como a questão do lodo, né, que pôs no olho do cego. Nós vamos discutir esse assunto, também dos aventais de Paulo e da sombra de Pedro. Eu vou fazer um vídeo especificamente explicando teologicamente essas questões. Por que Jesus fez o lodo? Qual foi a base bíblica que Jesus teve para fazer o lodo e pôr no olho do cego? Ou você acha que Jesus fez isso inventado, ele inventou aquilo? Nós vamos discutir esse assunto. Mas hoje eu estou fazendo esse vídeo porque a irmã Maria Cândida, que é uma amiga nossa, uma apologista que nós temos lá em Santos, fruto do trabalho do pastor Nathanael Rinaldi, ela ficou indignada com a nota da FEB, porque a FEB foi deveras hipócrita, para não dizer mais, para eufemizar o assunto, né? Para eufemizar o assunto. Eu diria que a FEB, a Federação Espírita Brasileira, está no ostracismo do caráter com relação a esse assunto do João de Deus. Ou seja, aí há mais de 20 anos que esse homem pratica o curandeirismo, há mais de 20 anos que esse homem está aí matando, roubando e destruindo. Agora que a FEB vem a público dizendo, ó, o João de Deus não é espírita, não faz parte da nossa federação, não é espírita. Estou pondo aí a matéria do G1, aonde a FEB afirma que o João de Deus não é espírita e diz também que a casa Dom Inácio de Loyola não é vinculada à federação e João de Deus não é espírita. Tá aí a matéria na tela do vídeo, para você procurar lá no G1. Quer dizer, desculpa aí o pessoal da Federação Espírita Brasileira, vocês são muito demagogos. E repito, eu estou eufemizando a questão, para não falar pior do que vocês realmente foram nesse caso. Tá? Demagogia é o mínimo de vocês. Esse homem, repito, há mais de 20 anos está aí matando, roubando e destruindo. E só agora vocês vêm a público para dizer que ele não é espírita. Vocês desfrutaram de toda a fama dele, desfrutaram de toda a imprensa, de todo o ibope que esse homem tinha, porque até 15 dias atrás, até um mês atrás, esse homem era o bambambam no Brasil.
O mundo inteiro vinha atrás do João de Deus. A Rede Globo, o Globo Repórter e outras emissoras de TV faziam matérias positivas, falando e etc. Como esse homem era espetacular, os milagres de João de Deus. E agora, então, aconteceu tudo isso, agora ele não é espírita. A grande questão, Federação Espírita Brasileira, que quem define o que é espiritismo é o Allan Kardec. Eu vou mostrar para vocês o que o Allan Kardec fala. Aliás, quem mandou para mim essa nota foi a irmã Maria Cândida, uma ex-espírita kardecista. Ela tem mais de 20 anos de espiritismo e ela mandou para mim essa observação. Eu tenho aqui todos os livros do Allan Kardec, eu peguei o livro, eu achei aqui a nota, eu estou com a nota aqui, eu vou ler para vocês. Então ele faz algumas observações, critica a FEB, se utiliza de termos um pouco grosseiros, como de praxe, né? Sua postura é completamente desrespeitosa, e além de que a própria FEB, no capítulo 2, sobre a orientação para a prática mediúnica no Centro Espírita, nas páginas 19 e 20, vou deixar aqui na descrição do vídeo, assim define sobre a reunião mediúnica séria. É aquela em que se pode aurir um verdadeiro ensino. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando se ocupa de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Nesse sentido, Allan Kardec e respeitáveis espíritos orientadores continuamente nos alertam a respeito dos cuidados que devemos ter com a possibilidade de introduzir nas reuniões mediúnicas práticas exóticas ao espiritismo, isto é, práticas estranhas e mesmo contrárias aos princípios espíritas. Todo cuidado é pouco. E, novamente aqui, dando continuidade no mesmo capítulo, a reunião mediúnica instrutiva. Não é suficiente que a reunião mediúnica seja apenas séria, na legítima acepção da palavra. É preciso mais que seja também instrutiva. Allan Kardec analisa. As reuniões instrutivas apresentam um caráter muito diverso e são aquelas que se pode colher o verdadeiro ensino. A rigor, as reuniões mediúnicas usuais nos centros espíritas são sérias, pois os seus integrantes são pessoas de bem. Contudo, pelo fato de uma pessoa ser séria, não significa que ela seja esclarecida. O esclarecimento espírita permite desenvolvimento do espírito crítico, impedindo a inclusão de práticas exóticas não espíritas na reunião. Então, deixamos bem claro aqui que a própria orientação da FEB, já nesse preâmbulo aqui, se vocês tiverem curiosidade, vou deixar aqui o link para vocês lerem toda a orientação da prática mediúnica segura numa casa espírita, já exclui as práticas espiritualistas do João de Deus. Então, o que podemos observar aqui é que a observação e a inferência de que João de Deus era espírita, ela não tem base nenhuma no que diz respeito ao código de orientação da prática mediúnica da FEB. Então, pautada no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, podemos observar que as reuniões mediúnicas têm caráter instrutivo. O que mais acontece nas casas são reuniões de desobsessão, e para se ter acesso a uma reunião mediúnica, tem que se passar no mínimo 3 anos e meio em estudo do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, e o estudo da mediunidade. Então, primeiro instruir-se para depois trabalhar. Uma outra observação que fazemos é que ele colocou o nome da Maria Cândida como foi quem fez o alerta. Nós vamos deixar ao final desse vídeo e aqui na descrição 2 respostas que nós já fizemos ao CACP quanto ao posicionamento dessa Maria Cândida, um numa igreja e o outro numa live que eles fizeram. Então vale a pena conhecer porque são esclarecedoras as nossas observações. Nós observamos que ele cita, né, que ele tem 7 obras de Allan Kardec, não são 7, são 23. Mas vamos em seguida a um próximo vídeo do pastor Martinez. Não existe esse jeito de tirar o corpo fora e dizer, não, o João de Deus é católico. Só falta dizer que o João de Deus é evangélico também. Então, ele está falando que não adianta a FEB dizer, ou quem quer que seja,
que João de Deus não era espírita e sim católico, mas vamos ver o que João de Deus diz. Porém, não podemos transmitir esse vídeo porque esse vídeo é da Globoplay, vamos deixar aqui na descrição, mas você poderá observar que essa entrevista de 10 de setembro de 2016, Serginho Groisman entrevista o médium João de Deus no programa Altas Horas, e no tempo de 5 minutos e 55 a 6 minutos, ele fala que nasceu em berço católico, devoto de Santa Rita de Cássia, e que as pessoas da cidade o reconheciam como espiritualista, que são coisas distintas, que nós vamos mais adiante esclarecer essa diferença. Porque o Allan Kardec, o Allan Kardec aqui no Livro dos Espíritos, que esse aqui, ao contrário do que muitos pensam, o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro mais importante dos espíritas. Não é. É esse aqui, o Livro dos Espíritos. Na verdade, são os 7 livros do Allan Kardec que como substanciam a doutrina kardecista, mas esse aqui é um dos livros mais relevantes de todos os 7. E aí na página, nesse caso aqui, do meu aqui, que é edição, esse aqui é edição de 2000, editado pelo Instituto de Difusão Espírita de Arara, São Paulo. Página de número 9, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Então vamos ver se Allan Kardec diz ou não que João de Deus é espírita. Vamos ver isso. Então na página 9 desse livro, diz Allan Kardec: diremos, pois, que a doutrina espírita, estou pondo aí na tela, diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípios as relações do mundo material com os espíritos, ou os seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, espiritistas. Eu te pergunto, FEB, Federação Espírita Brasileira, não era isso que o João de Deus fazia? Allan Kardec deixa claro, ele explicita aqui no seu Livro dos Espíritos, que qualquer pessoa que esteja se comunicando com os espíritos, ele é chamado de espírita ou espiritista. Essa definição que o Kardec dá é muito simples. Tem relação com o mundo espiritual? Tem relação com o mundo invisível? Tem relação com os seres espirituais desse mundo? Então essa pessoa é espírita. Então não adianta vocês fugirem da realidade de que João de Deus era um espírita ou um espiritista. Porque é o que está aqui, dito por Allan Kardec. Ele usava toda a metodologia kardecista. Ele era mesa branca, tá ok? Ele não trabalhava com orixás, guias, caboclos, que é da Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Ele não trabalhava com isso. Ele era, tecnicamente, um médium kardecista. Ele poderia e pode não estar filiado à FEB, Federação Espírita Brasileira, mas toda a metodologia kardecista, todo o trabalho dele, toda a linha de atuação de João de Deus era espiritista, ou espírita, ou kardecista. Não existe. Então, gente, está provado aqui pelo Livro dos Espíritos, dizendo claramente que espírita é aquele que tem relação com o mundo espiritual e com os seres desse mundo espiritual. Então a Federação Espírita Brasileira, me desculpa, está sendo uma instituição demagoga, está fugindo do problema realmente, era espírita, e digo mais, FEB, isso mostra como a religião de vocês é perigosa. Vocês trabalham na base do curandeirismo. Não é só o João de Deus que faz esse tipo de trabalho espírita kardecista. Há vários médiuns espíritas fazendo isso. O próprio Chico Xavier era um curandeiro, certo? Então não é de agora que o espiritismo kardecista trabalha nessa linha do curandeirismo. E o caso do João de Deus só mostra isso. O articulista aqui da FEB, que deu entrevista para o G1, falou que isso é muito bom, para mostrar o que é certo, o que é errado. Não tem certo e errado, pessoal da FEB. Não tem, está tudo errado. Esse tipo de coisa é exercício ilegal da medicina. Isso é charlatanismo, curandeirismo, eu já mostrei no outro vídeo, eu citei o artigo do Código Penal, é antibíblico, a Bíblia condena isso aí. Estou pondo aí na tela alguns textos bíblicos que condenam essas práticas espíritas.
Então, não há desculpa. João de Deus, sim, é uma conta dos espíritas. Ele era curandeiro, charlatão e kardecista. Ponto. Não era filiado à FEB, mas que ele era espírita, era. Então, tá aí meu alerta. Esse vídeo aqui é bem curto, só para rebater essa argumentação da Federação Espírita Brasileira. Eu achei assim, sabe, de uma demagogia exacerbada. Porque se há 20 anos atrás o presidente da FEB viesse hoje e falar, há 20 anos atrás, nós já falamos que o senhor João de Deus não era da nossa instituição. Então hoje a gente está ratificando aqui, ele não é da nossa instituição. Não foi nada disso. Eles agora, depois que usufruíram da fama, da mídia, do João de Deus, agora eles vêm a público dizer, não, esse aí é outro tipo de coisa, isso aí não é a nossa prática. Como não? E Allan Kardec está dizendo, Allan Kardec, João de Deus era espiritista, ou era espírita, ou, como vocês gostam de se classificar, eram kardecistas. Tá? O João de Deus é a turma dele toda lá do Centro Espírita Dom Inácio de Loyola. Então ele cita a obra O Livro dos Espíritos, logo na introdução ao estudo da doutrina espírita. Porém, antes vamos fazer algumas observações. As citações bíblicas que ele fez, na nossa série teológica, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, todo esclarecimento sobre os temas que ele colocou aí. Então, cada passagem daquela estará sendo analisada, salvo sobre a passagem do Rick Lázaro, que está nos 2 episódios anteriores aí, em nossa resposta a Maria Cândida. Em dado momento, ele fala sobre a questão de Chico Xavier ser curandeiro e a prática em que o próprio João de Deus exercia ser condizente com os postulados da doutrina espírita. Então ele usa desse texto aqui, desse pequeno grifo no final, asseverando que João de Deus era espírita, por esse simples trecho de Allan Kardec. Mas nós vamos na codificação, lembrando que não são apenas 7 obras do codificador, e sim 23. Talvez ele desconheça as outras, né, como de praxe. Mas vamos pela narrativa do codificador. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida, que é a acepção do próprio João de Deus, né? Continua Kardec. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos fora multiplicar as causas já numerosas de anfiobiologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Por essa definição, inclusive de Kardec, as próprias religiões católicas e protestantes são espiritualistas porque acreditam na vida após a morte, e as demais religiões espiritualistas, como o que ele citou, o candomblé, a umbanda, também são espiritualistas. Segue o codificador. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria, que é a acepção das práticas de João de Deus. Como demonstramos, não segue o estatuto da FEB, não está vinculado à FEB desde a sua fundação, e conclui Kardec ao trecho que ele já leu. Diremos, pois, que a doutrina espírita, ou o espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou que, se quiserem, os espiritistas. Porém, quando você lê essa parte introdutória, apenas esse recorte, dá a impressão de que toda pessoa que se relaciona com o mundo espiritual através da mediunidade é espírita,
O que dizer então dos carismáticos, que inconscientemente praticam a mediunidade, ou até mesmo em suas igrejas? Seriam espíritas? Não. Em que dizer ainda sobre as manifestações que existem nas igrejas evangélicas? Então, toda aquela manifestação, ela é espiritista, porque você tem uma influência do mundo espiritual naquelas manifestações? Também não. Mas vamos seguir adiante. Na obra O Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 3, Kardec vai falar do método no item 30. Convirá se procure convencer um incrédulo obstinado? É o caso, do pastor Martinez. Já dissemos que isto depende das causas e da natureza de sua incredulidade. Muitas vezes, a insistência em querer persuadi-lo o leva a crer em sua importância pessoal, o que, a seu ver, constitui razão para ainda mais se obstinar. Com relação àquele que se não convenceu pelo raciocínio, nem pelos fatos, conclusão a tirar-se é que ainda lhe cumpre sofrer a prova da incredulidade. Deve-se deixar à providência o encargo de lhe preparar circunstâncias mais favoráveis. Não faltam os que anseiam pelo recebimento da luz para que se enseja a perder tempo com os que a repelem. Nosso caso não é convencer o pastor Martinez, mas esclarecer o seu público e as pessoas que seguem o nosso canal. Continua Kardec. Dirigir-vos, portanto, aos de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa, e o exemplo de suas conversões, multiplicando-se mais do que simples palavras, vencerá as resistências. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. O Espiritismo, ainda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Quando o ouvirem repercutir em torno de si mesmos, entre seus próprios amigos, os que o combatem por sistema compreenderão o insulamento em que se acham e serão forçados a calar-se ou render-se. Então, Kardec coloca aqui sobre o método que ele identifica como que o nosso objetivo, em paralelo à codificação do Livro dos Médiuns, é de esclarecer você, que é o nosso seguidor, de que as inverdades ditas não cabem à codificação. Seguindo ainda nessa obra O Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas. Aí tem um item sobre as rivalidades entre as sociedades, no item 349. Vale lembrar que esse capítulo 29, ele trata exclusivamente de um estatuto ao qual deve seguir uma casa espírita e que, muito embora não seja conhecida essa obra e nem tenha sido citada pelo aquele que acusa sobre algumas inverdades, segue a narrativa do codificador. Como, em definitiva, não há sociedade que possa reunir em seu seio todos os adeptos, as que se achem animadas do desejo sincero de propagar a verdade, que se proponham a um fim unicamente moral, devem assistir com prazer à multiplicação dos grupos e, se alguma concorrência haja de entre eles existir, outra não deverá ser senão a de fazer cada um maior soma de bem. As que pretendem estar exclusivamente com a verdade terão que o provar, tomando por divisa amor e caridade, que é a de todo verdadeiro espírita. Quererão prevalecer-se da superioridade dos espíritos que as assistam? Provem-no pela superioridade dos ensinos que recebem pela aplicação que fazem deles a si mesmas. Esse é o critério infalível para se distinguirem as que estejam no melhor caminho. Então, se a prática do João de Deus ela era discordante daquilo que acontecia na casa de Dom Inácio de Loyola e está em desacordo com a codificação, além de não ser vinculado à FEB, não está dentro dos postulados
do codificador. E agora, chegando na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, é o caracteres da perfeição, sobre o item O Homem de Bem. Recomendamos que quem puder leia todo este capítulo. São apenas 2 páginas, trouxemos apenas 3 tópicos do item 3. Segue o codificador. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que fizesse. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são conhecidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas, e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas próprias paixões. Ou seja, pelas atitudes que nós vamos ver na conclusão dessa nossa abordagem, fixem bem esse conceito do Evangelho e vamos para a parte final da abordagem do pastor Martinez. Bem, gente, vamos estar orando porque eu gostaria muito que Deus trouxesse à tona toda a verdade, porque não é só charlatanismo e curandeirismo, não. Parece que tem lá lavagem de dinheiro, parece que tem pedras preciosas envolvidas no caso, tráfico humano, o negócio aí parece que é profundo o negócio aí. A polícia está investigando, eu só estou falando, refletindo as notícias de mídia. Eu espero que a Polícia Civil, a Polícia Federal, os delegados ali façam uma boa investigação. Pessoal, esse vídeo é rápido. Aguardem o nosso próximo vídeo falando sobre se Jesus e Paulo e Pedro eram curandeiros. Eu vou fazer nos próximos dias, talvez amanhã ou depois eu já monto esse vídeo. Tá? Compartilhe nossos vídeos. Nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Curta o nosso vídeo, divulgue nos seus grupos de WhatsApp, porque nós estamos aqui trabalhando para trazer até você o melhor das pesquisas apologéticas do CACP, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Então, o documentário de João de Deus e a Verdade. A referência nossa é a Netflix, que fez um documentário em 2018, e 2019 e 2020, vendo a público em 2021, sobre a investigação de João de Deus, né, cura e crime. O primeiro episódio, ele trata exclusivamente sobre João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, que se considerava católico e devoto de Santa Rita de Cássia. Não queremos aqui assegurar que, estando ele se declarando de alguma agremiação religiosa, lhe abonava de fazer e praticar os crimes. Mas é uma declaração dele, né, no próprio documentário. Então, cada uma pessoa em sua conduta diária pode professar qualquer religião que seja, não sendo essa religião, que não a transforma, responsável pelos seus atos, e sim ele mesmo. Mas o voluntário diz que em Abadiânia não é um centro espírita, mas um local espiritual de cura, a casa de Dom Inácio de Loyola. E a historiadora Maria Helena Machado, que é biógrafa, né, de João de Deus, conta que o que é realizado ali é um sincretismo religioso à brasileira. Inicialmente, né, era comercializado a tal da passiflora, né, que é a base de maracujá na casa em Albadiane, que custava na época R$ 50. E aí, se você vai percorrendo nessa série, você vai percebendo o interesse material ali dentro em que eram feitas ali os atendimentos, né? Então, 2 vítimas são apresentadas nesse primeiro episódio. Nós não vamos dizer o nome delas aqui, que não é o nosso interesse, dando seu testemunho, sendo que eram consideradas sobreviventes, que elas gostavam de ser chamadas, né? E onde uma buscou um amparo tanto pelo assédio que em sua vida ela sofria, e a outra ela cura de sua mãe. No segundo episódio, né, o primeiro
estrangeiro que observou que havia ali algum problema foi Michael Boylott. Ele foi o primeiro estrangeiro que João de Deus escolhia as suas vítimas na fila de espera, geralmente garotas bonitas. Então ele observava isso. E um voluntário, né, o Marcelo Stoduto, que hoje é mestre em neurociências, relata que a autenticidade do fenômeno com as fotos e relatos que ele presenciou ali. Então, independente da conduta moral, ao qual Kardec deixa bem claro no livro dos médiuns, que a mediunidade ela não é exclusiva de seres e pessoas com moralidade, mas ela é inerente a uma faculdade humana e muitas das vezes ela independe da cor, sexo, idade e o próprio caráter da pessoa, tá? Então o Robert Pellegrino Stretch ele começa a levar estrangeiros à Abadiânia e os primeiros a irem são os australianos. E João começa, né, a fazer viagens para o exterior, sendo primeiro para Nova Zelândia, depois para Nova York, ele começa a ficar conhecido mundialmente, né? E em 2001 ele tem a primeira denúncia de abuso de um adolescente, mas o caso não vai adiante, né, por conta da família que desacreditava e ela não é mais vista na cidade. Porém, a cidade comentava dos possíveis assédios, né? E João de Deus gostava, né, de fama, fortuna e mulheres, segundo a historiadora que nós já citamos. E em 7 de dezembro de 2018, vai ao ar ao programa do Pedro Bial na Globo, entrevistando as mulheres que foram assediadas por João de Deus. Já no terceiro episódio, né, o Chico Lobo, né, que é o braço direito de João de Deus, segundo a sobrevivente, né, inclusive durante as investigações ele falece, né, que ele era fonte de informação para os advogados de defesa do próprio João de Deus e para a própria polícia, né, que estava investigando o caso. Então, após o programa da Globo, mais de 500 denúncias, né, com cerca de até 11 países, que falavam sobre o assédio de João de Deus. Em 13 de dezembro de 2018, é decretada a prisão de João de Deus em Abadiânia, mas ele não é localizado em seus 27 endereços. Então surge aí, né, uma terceira sobrevivente, que relata o seu caso e a motivação de buscar João de Deus em busca de uma cura para poder engravidar, né? Ela teve a coragem de se expor a esse ponto. E em 16 de dezembro de 2018, o João de Deus ele se entrega com o primeiro advogado, né, Alberto Toron, e se entrega às autoridades. Nas suas propriedades foram apreendidos mais de 1.600.000 reais, com mais de 100 joias e 6 armas de fogo. Em 19 de julho de 2019, né, o novo advogado João de Deus assume, né, que é o Anderson Van Alberto, com cerca de 50 milhões, né, que do patrimônio de João de Deus foi bloqueado pela justiça e que levou ao primeiro advogado a entregar o caso por exaurir os recursos do próprio João de Deus, né, enquanto as vítimas processuais que tiveram andamento do processo. E no quarto e último episódio, aparece a figura da filha de João de Deus, né, que é a Dalva Teixeira de Souza, que ela foi morar com ele aos 9 anos e relata que sofreu abuso aos 10 anos. É, o relato dessa filha do João de Deus é bem dramático, né? Ela por vezes se viu em situações difíceis, relata que o temperamento e a conduta do pai era uma conduta muito forte e presente na vida dela, que ela até hoje não se recuperou de tudo o que aconteceu. Em 19 de dezembro de 2019, né, o João de Deus ele foi condenado a 60 anos de prisão por 319 casos de abuso. O que me deixou profundamente tocado é que uma das sobreviventes não perdeu a sua fé e ela encontrou forças no candomblé, que é uma religião espiritualista, com todo o nosso respeito, que ela tem um trabalho feito para as pessoas que buscam o conforto. E essa sobrevivente não perdeu sua fé. E eu acho isso interessante porque quando nós julgamos as religiões dos outros, nós não sabemos o que está por trás das pessoas. Nós temos que ter o completo respeito. A cidade de Abadiânia sentiu um forte baque econômico causado, né, por essa situação e alguns voluntários continuaram o trabalho, né, de forma discreta. Em 18 de fevereiro de 2020 foi fundada a entidade Justiça de Saia, né, da promotora Gabriela Mansur e uma das sobreviventes. Em 2020, João de Deus foi para o regime de prisão domiciliar por problemas de saúde, por já estar com 78 anos à época e bastante debilitado. E aí o Ministério Público Federal recorreu à Justiça para que ele voltasse ao regime fechado. Então está aí a nossa pesquisa diante dessa série que nós recomendamos, apenas 4 capítulos. Vale a pena conhecer para saber de toda a verdade dos fatos.
E nossa conclusão, trazemos aqui um exemplo de uma pastora, ex-pastora, ex-deputada federal, que foi acusada e virou manchete nacional por ser mandante do crime do marido, Flor de Lis. Está aqui na Wikipédia, evangélica. Seria justo nós chegarmos e fazermos uma acusação de que, por ela ser evangélica, ela foi induzida a fazer os atos que ela praticou? Não seria justo. A nossa postura aqui é esclarecer e levar a verdade dos fatos. Então, se João de Deus praticou os seus atos, foi de sua própria responsabilidade. Se o fenômeno mediúnico, como um dos seus voluntários assegurou que existia, de certa forma não sabemos o grau de veracidade dos fenômenos, mas muitas pessoas foram curadas. E não seria prudente levar para uma doutrina os atos pessoais em que aquela doutrina não foi possível modificar as atitudes daquela pessoa. Então, não queremos aqui fazer nenhuma apologia ou defesa de João de Deus, mas apenas relatar que a postura do pastor Martinez foi completamente infundada, uma postura completamente truculenta, em que ele leva para a doutrina espírita uma prática que ela não recomenda. Infelizmente, essa postura é uma postura completamente desconhecida das obras que ele julga conhecer e saber, e nós não faríamos o mesmo, expondo uma pessoa que teve um ato como esse de mandante do próprio crime do marido, imputando a uma religião a responsabilidade. É preciso ter bom senso nessa hora. Então a nossa conclusão aqui é essa, né? Discutir ideias, expor argumentos às acusações infundadas que contra nós são atiradas, contestar as opiniões errôneas que contra nós são apresentadas, rebater as calúnias, apontar as mentiras, desmascarar a hipocrisia. Tal deve ser o afã de todo espírito sincero, cônscio dos deveres que lhes são confiados. Segue aí as nossas redes sociais, o nosso site, que vocês possam curtir, compartilhar. Vou deixar aqui em cima na descrição do vídeo os 2 primeiros episódios da resposta ao CACP e semanalmente iremos trazer novos conteúdos sobre este site. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo conteúdo.